O grupo educacional e assistencial Espírita Fraternidade, mais uma vez, me convidou para estar aqui hoje, conduzindo uma reflexão a respeito de um tema da doutrina espírita. E eu, mais uma vez, agradeço, honrado esse convite. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração, no qual, apartados das nossas lides diárias, possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que essa atmosfera de energias positivas nos inunde e nos eleve para reconhecermos o nosso papel nesse plano material, permitindo o nosso caminhar no bem. Hoje refletiremos a respeito do conteúdo do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, cujo título é Leis de Sociedade. As questões 766 e 775 abordam a necessidade da vida social, a vida de isolamento, o voto de silêncio e os laços de família. Na primeira parte do nosso encontro de hoje, leremos a íntegra do texto sugerido, apresentado na forma de 10 conjuntos de perguntas e respostas. E, na sequência, discutiremos o seu conteúdo a partir de uma proposição singular. A primeira pergunta do texto é: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. A próxima pergunta é: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? A resposta é: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. A próxima pergunta é a respeito do voto de silêncio e insulamento. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E a próxima pergunta é: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? A resposta é seca: duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados?
eles se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A pergunta 773 é por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam dos cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a missão concluída. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Há pessoas que de fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mas do que resultado dos costumes sociais e não efetivo de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E a última pergunta do texto é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Prezados irmãos de ideal, é com muita alegria que nos reunimos aqui hoje para refletir sobre um dos pilares da nossa doutrina, que é a vida em sociedade. O texto que acabamos de ler, extraído do Livro dos Espíritos, nos oferece uma base sólida para a nossa conversa, nos lembrando que a vida social está na natureza e é um desígnio de Deus. Os espíritos superiores nos explicam que o isolamento absoluto é contrário à lei natural, pois fomos criados para viver em sociedade e assim progredir mutuamente. Nossas faculdades não são completas sozinhas, elas se completam por meio da convivência. É nesse intercâmbio de experiências, pensamentos e sentimentos que nos lapidamos e evoluímos. O isolamento, ao contrário, nos embrutece e estiola, como bem diz o texto. Deve haver centenas de interpretações desse texto. Eu escolhi apenas uma delas para embasar a nossa reflexão de hoje. Trata-se do afastamento na era da conexão e os desafios da era digital. Evidentemente, as nossas conexões atuais e toda a tecnologia hoje a nosso dispor não existiam em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Consequentemente, o texto que acabamos de ler não foi pensado a partir dos atuais meios de interação entre as pessoas. Nosso exercício hoje aqui
pode se tornar muito interessante quando instalarmos essa camada trazida pelo o Livro dos Espíritos sobre a dinâmica atual de utilização das conexões utilizadas no nosso dia a dia. Ao final do nosso encontro, talvez concluamos que o conteúdo dessas questões nos auxiliam tremendamente na análise da nossa vida moderna. De novo, trata-se de apenas uma das talvez centenas de interpretações desse texto, e não pretendemos aqui esgotar o entendimento a respeito desses conceitos. A vida moderna nos apresenta um paradoxo, né? Estamos cada vez mais conectados, mas ao mesmo tempo nos comunicamos muito mal e nos sentimos cada vez mais isolados. As mídias sociais que se propunham, né, a nos unir, muitas vezes acabam nos afastando do convívio real e presencial. Dados recentes nos mostram a gravidade dessa situação. Segundo algumas pesquisas, a geração Z e os millennials são as gerações que mais relatam sentimentos de solidão. Um estudo da Cigna, por exemplo, revelou que cerca de 61% dos adultos americanos se sentem sozinhos, um aumento significativo em comparação com anos anteriores. No Brasil, o quadro não é diferente. As pesquisas da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre saúde mental durante a pandemia, por exemplo, evidenciaram um aumento de quadros de ansiedade e depressão, muitas vezes relacionados à falta de contato social real, mesmo com o uso intensivo de tecnologias digitais. Como é que as mídias sociais contribuem para isso? Um dos pontos é a vitrine das vidas perfeitas. Nas redes sociais, vemos apenas recortes editados da vida de outras pessoas. Essa exposição de vidas aparentemente perfeitas pode gerar inveja, frustração e a sensação de que a nossa própria vida é inferior. Isso nos leva a nos retrair, em vez de nos aproximar. A superficialidade das interações é outro ponto. Curtidas e comentários não substituem um abraço, um olhar ou uma conversa olho no olho. A comunicação digital, por mais que ajude, é incapaz de transmitir a profundidade e a riqueza do contato humano real. O duplo egoísmo na era digital. O texto de O Livro dos Espíritos fala de duplo egoísmo para aqueles que se isolam, para fugir do mundo. E não é isso que acontece em muitos casos nas mídias sociais? Ficamos em nossas bolhas interagindo apenas com quem pensa como nós, fugindo do debate, da diferença e do contato com o outro que nos faria progredir. Trata-se, portanto, desse duplo egoísmo, mas duplo egoísmo na era digital. O Espiritismo nos fornece a chave para superarmos esses desafios. A lei de progresso está intrinsecamente ligada à lei de amor e caridade. O contato com o próximo é a nossa grande escola. É no convívio que aprendemos a ter paciência, a sermos tolerantes, a perdoar e a auxiliar uns aos outros. O texto nos lembra que a melhor expiação não é o isolamento, mas fazer mais o bem do que o mal. A maior caridade não é apenas a material, mas o tempo dedicado à escuta atenta, à palavra de consolo e à presença amiga. Então, como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida de hoje? Use a tecnologia com propósito. As mídias sociais podem ser ferramentas valiosas para a divulgação da doutrina, para reencontrar amigos e para manter o contato com a família. O problema não é a ferramenta, mas a forma como a utilizamos. Vamos buscar o equilíbrio, usando-as como um complemento e não como um substituto para a vida real. Ponto 2. Cultive a presença. Procure momentos de desconexão digital para se reconectar com as pessoas ao seu redor. Esteja presente de verdade em suas reuniões de família, nas conversas com os amigos e principalmente nos trabalhos do Centro Espírita. E o ponto 3, lembre-se da nossa tarefa. Como espíritas,
somos chamados a ser úteis, a levar consolo, a semear a esperança. Fazer isso exige sair de nossas casas, de nossas telas e ir ao encontro do próximo para cumprir a lei de amor e caridade. Que possamos, todos nós, sermos agentes de união, de fraternidade e de progresso. Que a nossa presença no mundo seja um farol de luz, irradiando o amor que aprendemos com Deus e com a doutrina espírita. Reflitamos a respeito do que vimos agora e fiquemos todos em paz.